Bom dia, Saravá Umbanda, Axé, Mojubá. Estamos aqui agora com mais um programa, mais um episódio do nosso programa Desperto para tratar do assunto missão e destino. Dentro de uma perspectiva filosófica, teológica e baseado nos ensinamentos dos mestres da luz, o que temos a entender e reinterpretar sobre a ideia de missão e destino. Qual é o objetivo de trazer à luz essa discussão? Se parece que já está bem claro isso. É bem claro o que vem a ser missão, é bem claro o que vem a ser destino, se tudo é destino, a minha vida, o que eu faço está na minha missão. O que ocorre de fato? Como que é exatamente essa questão? Então, veja, o que nós observamos de uma forma quase totalitária é uma interpretação equivocada, uma absorção de um discurso que é um engodo, que é só uma carne de piranha, um chamariz para o incauto, o vaidoso, o mal resolvido, até como uma possível carteirada no discurso de convencimento. Eu explico. Por exemplo, vai um indivíduo conhecer um terreiro pela primeira vez e lá ele se descobre médio, cavalinho, burro, quem for que use de termo, e aí diz para ele: meu filho, você é médium, você tem uma missão. Aí tem duas situações que acontecem nessa hora. O indivíduo, ele se vê médium, coisa que talvez ele não soubesse, e missionário, ele é um especial, ele está no rol dos seres especiais. Ele que é um lambão, um fanfarrão, ele que não faz nada da vida dele, de repente ele se vê especial. Então esse é um recurso de convencimento extremamente estúpido para envolver as pessoas que normalmente vão se agarrar a essa informação e vai só desencadear o aumento de uma relação egoísta, vaidosa, orgulhosa e que vai impactar negativamente o desenvolvimento e a vivência mediúnica desse indivíduo. Porque quando você vive numa cultura como a nossa, em que nós estamos acostumados a endeusar algumas referências, alguns ícones da sociedade, nós estamos acostumados a olhar para a cultura do santo, né? Então todo brasileiro, independente da sua fé, ele sabe quem são os santos, né? Conhece os principais santos da cultura cristã católica, e ele traz isso no ambiente de Umbanda, é muito forte, né? Umbanda é uma religião muito católica, né? Muito além de ser cristã, ela tem uma influência muito católica na sua crença cultural ainda. E aí, quando ele pensa que ele é um missionário, que ele tem uma missão, ele logo pensa no santo. É inconsciente. Isso pode gerar um silogismo simplório, prejudicial. Eu tenho uma missão, sou missionário, logo sou uma espécie de santo. Nossa, eu sou demais, eu sou foda demais. E eu estava aqui sem saber disso. Quanto tempo eu vivi sem saber disso? Aí ele vai então aceitar o desafio de desenvolver a mediunidade, porque afinal de contas ele tem uma missão. Porque afinal de contas ele é um missionário. Afinal de contas, o destino dele é cumprir com a missão. Então, ele vai descobrir, ou não, mas talvez descobrirá muito tempo depois e dolorosamente que, de fato, a mediunidade não era uma missão e que ser médio e trabalhar na Umbanda mediunicamente não tem nada a ver com missão, que a Umbanda, de fato, em sua raiz espiritual, ela não entende o conceito de missão como legítimo. Então separe a sua opinião do que eu estou falando aqui. Reserve-se
ao direito de refletir antes de opinar. Porque a sua opinião é só uma opinião. Você querer lançar aqui nos comentários qualquer revés, você tem que fundamentar. Quando não há fundamentação, a gente lê e faz de conta que não viu. Então, o que eu estou falando aqui não é a minha opinião, não é achismo, não é empirismo. O que eu estou falando aqui é uma vivência, é um estudo e é algo que a espiritualidade tem falado já há muito tempo, só que a cegueira não permite interpretar, não permite entender. Então, seja honesto ao parar para observar que o discurso de que a mediunidade é uma missão, de que você tem uma missão, que você que cuida das pedrinhas lapidadas do universo é uma missão, você veio com essa missão para cuidar das pedrinhas lapidadas do universo. Cuidado! O que você está querendo? Que mensagem você está dando subliminar para o seu ego? Ou que estão querendo dar isso para você? Então, vou te dizer, por exemplo, missão, o conceito técnico de missão não foi nunca objeto de entendimento, de discurso, de reflexão da filosofia, por exemplo. Em toda a história do pensamento filosófico, não há um momento em que um filósofo, um pensador da humanidade, se debruce para destrinchar o conceito missão. Né? Destino, sim, destino é usado, é um termo, um conceito que é usado em algumas escolas de filosofia, são muito parecidas as perspectivas, mas há sempre umas diferenças e também nada muito enfaticamente, porque o destino pode ser algo extremamente fatalista e para o pensamento, para a reflexão, para a filosofia, o fatalismo é algo rechaçado. Porque há uma convicção muito cara para o pensador. O ser humano ele é autônomo, ele é dono de si, do seu pensamento. Quando você fala em destino, a coisa fica metafórica, entra numa dimensão da metafísica. Destino é perigoso. É perigoso você explicar qualquer coisa na sua vida como obra do destino. E é mais perigoso quando isso está acontecendo num ambiente, em solo brasileiro, isso está acontecendo numa cultura que ela é predominantemente cristã católica, e se tratando de Umbanda, que é o meu objeto aqui, que é minha preocupação aqui, quando isso está dentro do ambiente de Umbanda, que é influenciada fortemente pela cultura cristã católica e cristã espírita, que a coisa fica pior em se tratando de missão e destino. A crença em destino é uma crença muito mítica. As raças e as culturas nativas acreditaram em destino. Na mitologia nórdica você vai ver vários relatos de crença do destino. Na cultura egípcia, na cultura romana, na cultura grega, nas tradições nativas, o destino, ele é tudo. O destino é praticamente um Deus. Nada acontece sem uma programação. Porque a crença mítica, a relação humana com o universo mítico, é mítico no sentido mitológico mesmo, de que há deuses, de que há um controle deles sobre nós, de que é tudo uma obra de um joguete, isso é destino na raiz. Então, vou dar um exemplo. Quando um guerreiro ia em combate, principalmente
na cultura grega, se ele perdia ou se ele morria, se ele lançava contra o oponente a sua lança e a lança passava longe e pegava no amigo, isso era destino. Quem fez isso não foi ele que não treinou o suficiente, não foi ele que não é habilidoso para jogar a lança em ninguém. Ele simplesmente está lá cumprindo uma vontade dos deuses da guerra, do destino. Então, ter lançado a lança de uma forma bem ridícula, desviou o caminho, pegou no amigo do lado, isso daí era destino. Então não tem que se explicar, não tem desculpa, não tem nem que lamentar. Opa, minha mão foi usada para cumprir um destino, que é a vontade de Deus, do Deus tal, Deus aquilo, Deus isso. Então, mesmo na filosofia, quando pega-se o destino como objeto, fica uma coisa superficial, fica, né, uma coisa abstrata. E aí quando você vai no campo da teologia cristã, o destino, ele é sempre algo determinado por Deus. Missão não está na filosofia, mas missão é um conceito teológico cristão, católico. Algumas religiões não cristãs poderão ter um discurso de missão e há pouco mais de um século há uma discussão na igreja sobre as outras religiões e como elas interpretam a ideia de missão. Mas porque missão é objeto cultural, é conceito cultural ou argumento político da Igreja Católica para se justificar. Ou seja, a igreja em si é uma missão. Missão de Pedro. Então, tudo que vem depois de Pedro, em se tratando da igreja, é consequência da sua missão. A igreja em si é missão. E qual é a missão da igreja, sendo ela missão? A missão da igreja é salvar o mundo, é levar a mensagem da salvação em Cristo. Então, todos que entram para a igreja se tornam reflexo dessa missão maior. O diácono, o padre, e aí assim sucessivamente, até o Papa, são missionários no peso luxuoso do termo. Mais do que isso, todo fiel, de alguma maneira, ele é missionário também, porque se ele abrir a boca para evangelizar, para dar seu testemunho de fé, é uma missão. E é obrigação do cristão dar testemunho, porque está na dimensão da evangelização. A evangelização é missão. Então, o indivíduo ele tem que evangelizar, porque isso é missão dele, pelo fato dele ser convertido e estar lúcido da palavra de Deus, naquela perspectiva religiosa. Então, veja bem, a igreja é uma missão de Pedro, supostamente dada por Jesus. Jesus era um enviado de Deus para uma missão, salvar a humanidade. Percebe? Então, esse é discurso. A gente está falando de discurso, não estou falando que é, não é. Estou falando que esse é o discurso. Então, Jesus é um enviado, ele é uma missão da Santíssima Trindade. Ele vai envolver os 12 apóstolos que vão dar seguimento à sua mensagem. Pedro cria a igreja do Cristo. Não é Jesus que cria a igreja, mas é Pedro que cria a igreja, é a missão dele. Está ficando claro isso? Isso daqui só para você entender de toda essa introdução, só para você entender a origem do conceito do termo missão. Porque antes disso, missão é uma ideia militar. Né?
Você tem a missão de ir lá conquistar aquele povoado, você tem a missão de ir lá e matar aquele inimigo, você tem é isso. Missão e destino já começa a ficar algo muito junto. Quase difícil separar, porque se a minha missão é ir lá e conquistar um povoado, esse é o meu destino. Eu estou destinado nessa missão a ir lá, conquistar o povoado e voltar. Então, destino no sentido da carta, do correio, né? Eu tenho um destinatário. Essa carta sai daqui para chegar lá no destinatário, fulano de tal. Como ela vai chegar lá, é outros 500, e se ela vai chegar, é outros ainda. Na ideia mística de destino, não há nada que fuja do controle. Entende? Meu destino dessa carta é o João. E vou pôr no correio. No caso, se eu pôr no correio, a gente está falando aqui da empresa de telégrafo do Brasil. Você põe no correio, a maior probabilidade de não chegar. É por incrível que pareça. Quem trabalha com correio sabe disso. Então, assim, você tem um destino para a carta, porque ele é objeto. Mas como vai chegar lá, não se sabe. Ela poderá ser extraviada com muita força, ela será extraviada com certeza. Ao ser extraviado, nessa perspectiva mais lógica, isso fugiu do controle, isso é aleatoriedade, não estava previsto. Mas na ideia fatalista do destino místico, extraviar era o destino. Você sai com a missão para conquistar um povoado e voltar, é esse o objetivo, a missão e o destino. Lógico, mas ir lá e morrer pelas mãos do povoado seria a tragédia imprevista. Então, na ideia fatalista do destino místico, era esse o destino. Seu destino era ter o azar de ser escalado para uma missão para morrer. E aí, nós estamos ao vivo. Agora é dia 28, 10h59. Está acontecendo muitos protestos no nosso país contra a reforma previdenciária que impacta nas questões trabalhistas do nosso povo brasileiro. E ontem foi preso o padrasto, é Guilherme, né? Guilherme Longo. Guilherme Longo, que estava foragido do país, que matou o enteado Joaquim. Lembra desse caso? Foi de uma repercussão, de uma comoção nacional absurda. É difícil lembrar disso, é triste de lembrar disso. No entanto, na ideia fatalista de destino místico, era destino do Joaquim ter uma morte trágica dessa. Na perspectiva lei de Talião do Espiritismo, que chama romanticamente de ação e reação, kármica, desculpa, eu sei que é pesado apontar o dedo na ferida desse jeito, mas é para despertar. Se você está com sono ainda espiritual, desligue. Você pode fazer outra coisa. Você pode, por exemplo, fazer outra coisa. Então, na ideia lei de Talião, que no Espiritismo se chama de ação e reação, lei do retorno e etc., que é só uma releitura da lei de Talião, ok? Estamos conversados? Nessa perspectiva, Joaquim provavelmente deve ter matado o Guilherme numa outra vida. Ai, que consolador esse discurso. Realmente é possível que para muitas pessoas seja um consolo que impede, só pode ser consolável se você está entorpecido dessa ideia. Você não quer refletir, você não quer pensar que o cara é um louco, que o cara é um criminoso, ele tem que ser penalizado, né?
matou uma criança, que não era o destino dela morrer dessa forma, porque não dá para crer que em Deus e numa morte dessa como previsão. Eu penso que na crença de Deus não cabe essas ideias. Ou você crê em Deus, na ideia mais lógica possível, que Deus seria uma potência criadora de tudo e de todos, e que se assim é, Ele está à frente de tudo e de todos, e todas as coisas Ele está. Mas para entender Deus, criando, recriando e estando onipresente em tudo, isso é amor. E se Deus é amor, então não pode caber. Veja, mais do que amor, se Deus é inteligência, a finitude dos seres e as limitações, as estranhezas, as esquisitices de todos os seres é algo conhecido por Deus antes do próprio indivíduo ter ciência de si. De modo que não há culpabilização proveniente de Deus para com você. Você que foi mal, receberá o mal para aprender, sua criança. Eu, Deus, onipresente, onisciente, onipotente, sou assim tão infantil quanto seu pai, que não sabe argumentar e te dá castigos ridículos para você vivenciar. Então, Deus passa a ser uma criação à imagem e semelhança do indivíduo. A ideia teológica de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus é um discurso pervertido da realidade. Quem criou Deus assim foi o homem, que estabeleceu Deus à sua própria imagem, semelhança e mimimi. Vamos então para a nossa vinheta. Você tem a chance agora de compartilhar, divulgar essa nossa reflexão, e agora, depois dessa fundamentação, agora eu venho fazer o encontro disso com a Umbanda e com o despertar que a gente busca a partir daqui. Muito obrigado, faça o compartilhamento. Quero dizer que nós vamos selecionar apenas 2 questões bem pertinentes para eu dizer aqui ao vivo alguma resposta. Grato. Voltando com a nossa transmissão. E aí a nossa discussão aqui é sobre missão e destino. No primeiro momento eu fiz a fundamentação filosófica e teológica, e agora nós vamos fazer o encontro com a realidade espiritual da Umbanda. E aí eu começo já dizendo, para a Umbanda não existe missão e não existe destino. Porque já na primeira parte eu falei, eu dei uma pincelada. O indivíduo vai lá para o terreiro e falam para ele, você tem uma missão, você tem que desenvolver mediunidade. Isso é falta de argumento. Porque você pode simplesmente dizer para o indivíduo, você tem uma mediunidade. Os argumentos equivocados. Mediunidade na sua vida, você tem uma missão. Ou você está ferrado porque você é médium e precisa desenvolver. Ou você é doente porque você tem mediunidade e precisa desenvolver. Ou você precisa desenvolver para prosperar na sua vida.
ou tantas outras invenções que possam criar. Mediunidade não só não tem nada a ver com a doença, com as coisas, com da sua vida e etc., porque ela é tão simplesmente apenas no sentido sensorial que naquele momento que está aparecendo na sua vida ela está se desdobrando, né? E é tão simples isso, é tão natural, intrínseco ao ser humano, que perde todo o romantismo. Então, por isso que as pessoas tentam ficar criando um discurso cada vez mais pomposo para a mediunidade, para o ser médium. E é por isso que na Umbanda isso vai ser problemático ainda, porque na Umbanda há uma ideia, as pessoas têm uma percepção de que para ser umbandista tem que ser médium, tem que incorporar. E é difícil as pessoas assimilarem, é difícil você ver terreiros que trabalham a assimilação de que a religião Umbanda é um conjunto de crenças e valores, é um estilo de vida, é uma proposta de vida, é uma relação com a vida. E que todo mundo que tem interesse pode ser umbandista. Quando você entra no terreiro e as pessoas dão a ideia de que ser umbandista é ser médium, começam os equívocos. E aí você vai fazer uma entrevista com os médiuns, por que você desenvolveu a mediunidade? Por que você está aqui? A resposta é essa. Não, porque eu descobri que eu tenho uma missão. Porque eu descobri que se eu não desenvolvesse eu ficaria mais doente. Eu cheguei aqui doente, eu ia ficar mais doente. Ok, mas e por que você continua depois de já ter desenvolvido e se curado? Não, porque aí então eu entendi que eu tenho uma missão. Uma missão com os meus guias, que são meus. Eu tenho uma missão com as pessoas, eu tenho uma missão de caridade. E aí se você começar, se um psicólogo bem preparado começar a destrinchar esse indivíduo, ele vai chegar a essa conclusão. Ele leva o indivíduo a verbalizar: eu sou foda, eu sou incrível, eu sou um santo, porque eu tenho uma missão. E aí, como já explicado, não há essa ideia, porque você começar a acreditar que você nasce com o destino de ter a missão X, você tem que entender que você não crê no livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é algo que não é uma crença. É claro. O Guilherme matou o Joaquim porque ele exerceu ali o livre-arbítrio dele. Simplesmente ele quis matar, ele foi lá e matou. É isso. Os crimes que acontecem o tempo todo. Hoje o nosso país está parado em protesto. É o livre-arbítrio, não é missão das pessoas que estão na rua. Pode ser missão do sindicato. O sindicato tem no seu estatuto como missão. Sabe? Missão é coisa de empresa. A missão da empresa é oferecer o melhor produto. A missão do sindicato é lutar pelos direitos do trabalhador daquela categoria. É isso. Mas isso não é místico. Isso não está pré-determinado antes de nascer. As pessoas que fazem parte daquela diretoria do sindicato. E estava no destino de todos os brasileiros, trabalhadores que estão nas ruas hoje, estão fazendo suas paralisações, lutando pelos seus direitos. Estava no destino deles isso acontecer. Que estupidez de crença é essa? Então, significa que todos nós, milhares e milhares de trabalhadores que estamos tendo que protestar por uma decisão estúpida dos nossos líderes políticos, tem alguma coisa errada nessa conclusão. Se é destino, o Michel Temer está onde está, se você crê em destino, se você crê que o que acontece na sua vida é destino, então entenda que essa crença tem que valer para tudo, meu irmão. Você crê que o que quer que seja na sua vida é destino, isso tem que valer para tudo. Então o Temer
era nosso destino, não era nossa consequência, é nosso destino. E se é destino, está tudo certo. Então, olha como começa a ter conflito. Era destino a roubalheira para depois nascer o Moro e ele ter o destino de descobrir tudo isso e fazer tudo a Lava Jato? Isso é destino ou é autonomia existencial dos seres que estão todos aqui? Roubar está no destino? Não, o que estava no destino dele era ser um político em destaque. Roubar é uma decisão dele, é desvio dele. Ah, então tá, o destino é sempre bom. Tudo que é bom, tudo que é lindo é destino. Quando não é bom, não é lindo, aí sim é culpa do indivíduo. Você não percebe o quanto é idiota essa ideia? Então, nesse ponto, missão e destino se entrecruzam e viram uma coisa só. E é preciso desconstruir isso para você se libertar. Você se libertar ou da vaidade, desse ego ridículo, desse discurso idiota de que eu sou especial, por isso eu sou médio na Umbanda, no terreirinho do Zé, não sei das quantas. Não importa o tamanho do seu trabalho espiritual, não é pré-determinado. Não estava escrito nas estrelas. Então, acreditar na missão e no destino é sempre uma desculpa ou um discurso de pompa. Nenhum político chega onde chegou se não tiver muita articulação, muito suor. Nenhum trabalhador conquista seus direitos se não tiver muito suor, muita discussão. Nenhum empreendedor terá sucesso se não trabalhar muito. Nenhum médium fará um bom trabalho mediúnico se não estudar e se não se dedicar muito. Porque a ideia mística do destino é um fatalismo para o sim e para o não, para o que é bom e para o que é ruim. Está tudo escrito, está tudo monitorado, está tudo controlado. Se você sofreu acidente porque estava no seu destino, porque numa vida passada blá 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 blá, então isso deve servir para tudo. Se não serve para tudo, é só uma desculpa. Ou só uma vaidade, porque depende de onde você encaixa a ideia de destino e de missão. Só que é claro isso na história da humanidade. Missão é um conceito que surge para a evangelização cristã. Depois foram empoderando-se dessa ideia. E a Umbanda não tem. A Umbanda não é uma religião conversionadora. Sei lá se existe essa palavra. Ela não tem como objeto converter ninguém para nada, porque ela não se entende como a salvação, entende? Você tem missão porque você tem que salvar o outro da ignorância, se ele não descobrir que existe Jesus, existe um tal de Jesus e só ele é o caminho da salvação, eu estou aqui em missão para te dizer isso e para te trazer para a salvação. Uma crença. A Umbanda não acredita em salvação. A Umbanda é uma religião evolucionista que acredita em evolução, mas a percepção que eu posso dizer coerente da Umbanda sobre evolução é diferente do que vem sendo preconizado no ambiente espírita, que vira uma neura. Se tratando de evolução, é objeto do nosso desperto 10. O episódio 10 do desperto será evolução. Então acompanhe-nos, porque é uma construção do despertar. Todos os nossos encontros sextas-feiras.
Com isso posto, você percebe que se não há destino numa missão, o que há são propósitos. Então veja, por exemplo, vou me utilizar particularmente. Eu conheci a Umbanda aos 13 anos. A carteirada foi, ou você desenvolve mediunidade, ou você morrerá. Eu não queria morrer. E aí eu tive uma experiência mística que me convenceu que seria bom desenvolver mediunidade, que engajar-me naquilo que eu tinha tido de experiência seria algo que eu gostaria. Então veja, eu gostaria. Eu tomo naquele momento a decisão de aceitar a investida de um espírito que eu tinha que desenvolver, não pelo discurso de morte eminente, mas de que aquilo que eu senti, eu vivi, eu falei, nossa, isso é bom, eu quero isso para mim. Ponto. Eu estava, nesse momento da decisão, estou agindo autonomicamente. Eu estou agindo pelo livre-arbítrio, eu decido. Aos 13 anos, meu pai podia dizer, não, você não vai fazer isso. Meu pai não disse, então eu fui viver o resultado da minha decisão autônoma. Mais tarde, surge um propósito. Eu começo a estudar Umbanda, eu conheço a obra do Rubens Saraceni, eu vivo numa cidade em que a Umbanda é uma coisa difícil de assimilar, uma coisa, né, você vai nos terreiros, é uma coisa horrorosa de presenciar, pela ignorância, pelo comportamento, pela vaidade, pela exteriorização anímica absurda. E aí eu tenho contato com a obra do Rubens Saraceni e eu fico muito tocado, eu fico impactado, eu fico delatado, como diria o Mustafa. E aí eu fico tão encantado com aquilo tudo, eu quero começar a falar sobre aquilo. Só que nesse momento eu tenho 17 anos. Ninguém queria me ouvir, ninguém queria, né, ia me dar atenção, qualquer tipo de credibilidade. Então eu coloquei um propósito, eu vou fazer um jornalzinho para as pessoas começar a ver essas coisas que o Rubens fala aí. E aí eu fiz o jornal. Nesse momento que eu faço o jornal, eu conheço o Alexandre Comino, que convive com o Rubens e fica também admirado com a ideia do jornal. E aí ele chega junto, soma, e aí ele abre caminhos, né, econômicos de gente que vem colaborar economicamente para a gente fazer o jornal cada vez maior tiragem, maior número de páginas. Nossa, e chegamos em tiragens incríveis, em número de páginas incríveis. E há 17 anos o jornal é a nossa maior caridade, que é a disseminação do conhecimento, dos estudos de Umbanda, da mensagem do Rubens Saraceni, gratuitamente todos os meses. 26 mil exemplares. Então, romanticamente, há quem diga, essa é a sua missão. Assim, você nasceu para isso. Só que desde que eu criei o jornal, eu criei muitas outras coisas. Motivado pelo mesmo propósito. O propósito é levar ao maior número de pessoas os conhecimentos, as reflexões, para uma vida lúcida dentro da Umbanda. E que isso é bom. Viver lucidamente dentro da Umbanda faz você ter uma vida espiritual efetiva, construtiva e uma vida boa. Então, veja, há 17 anos atrás comecei com isso. E isso não foi um espírito que falou, Rodrigo, você tem a missão, você criará um jornalzinho. Esse jornalzinho vai virar isso, vai virar aquilo, vai virar... Aliás, quando eu criei, muitos médios incorporados rechaçou o jornal. E incorporados diziam, isso que você está fazendo é uma heresia. As pessoas têm que vir no terreiro aprender essas coisas que você está falando. E eu poderia, de uma forma vaidosamente, querer crer, nossa, eu nasci para isso.
E se eu nasci para isso, estou fazendo isso, eu vou para o céu, né? Porque só pode ir para o céu a pessoa que nasce e cumpre com a sua missão. Missão cumprida, missão dada, missão cumprida. 02. Então, não. Tocado que estive pelo inconformismo que é a Umbanda, pela forma global que eu vejo a Umbanda, eu vivo ainda, 17 anos depois, um inconformismo de ver tanta aberração infiltrada na Umbanda. De ver tanto absurdo infiltrado na Umbanda. No momento, a menina dos olhos, a maior, última grande invenção é o Desperto. É esse programa que você está assistindo. Que começou há 17 anos atrás. Só que hoje, isso aqui é resultado do trabalho de uma equipe, de muita gente que está aqui, agora, aqui do lado da câmera. Que se soma ao ideal. Então, o meu ideal passou a ser o ideal de outras pessoas. Que se sente tocado por essa ideia. Que é um propósito, entende? Só que é então a missão que eu me dou. O que eu quero dizer com isso, o que quer que você esteja engajado e que você queira chamar de missão, tenha claro, é a missão que você se coloca. É você que se põe. Não é ninguém que pode dizer para você que isso é uma missão que vem de cima, de longe, de vida passada, de antes de nascer. Antes de nascer, a gente sabe que há uma previsão. Você vai nascer lá e você tem que sair de lá melhor do que você está indo, ok? Como você vai sair de lá melhor do que você está indo é a sua responsabilidade. Você vai lá e você tem toda essa hereditariedade, você tem toda essa relação, essa história antepassada. Isso tudo vai repercutir em você. É isso. Agora, presumir o destino, então, Rodrigo, você vai nascer, o seu destino é no dia 28 de abril de 2017, às 11h15, está falando que o destino não existe. Né? Então eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho autonomia, eu sou fantoche de algo, alguém, e eu não quero isso para minha vida, né? Fala, pensa aí comigo. Não dá para viver assim. Porque isso que eu estou vivendo agora é bom, eu gosto de estar fazendo o que eu estou fazendo, então eu posso dizer, é uma missão, né? Que destino bom meu. Mas se eu sair daqui e for atropelado, como eu vou dizer que era meu destino? Se eu não olhei para o lado. E se eu não olhei para o lado, eu vou dar um exemplo. Uma vez uma mulher chegou no terreiro, chorando, lamentando e sofrendo, porque ela falou pro preto velho, meu pai sofreu um acidente muito feio no carro, na estrada, ele veio a falecer. E eu estou muito triste, por que Deus tirou ele de mim? Por que aconteceu isso? E aí ele perguntou, minha filha, o que aconteceu? Né? Pois é, velho, ele sempre foi muito fiel, muito devoto, um homem de paz, um homem de bem. Como que pôde acontecer isso com ele? Mas o que aconteceu? Ele tinha o hábito de sempre rezar antes de pegar a estrada, ele viaja todos os dias. E nesse dia, ele entrou no acostamento, fez a oração dele, saiu do acostamento e um caminhão pegou ele. E aí o preto velho falou, minha filha, ele cuidou muito das coisas do céu, não é? Ponto. Ele quis dizer, não adianta rezar e não olhar para o lado para entrar na rodovia. Não adianta rezar e entregar o seu destino para Deus, para o cosmos, para o universo, para o nome que você queira dar.
Então, já pensou? O preto velho falar, mas filha, esse era o destino dele, morrer atropelado por um caminhão. Então, estou convencido de que o destino não existe e, conversando com os mestres da luz, os espíritos que se manifestam no terreiro de Umbanda, no seu terreiro, em qualquer terreiro, converse de forma internamente esvaziado, deixe que a espiritualidade fale o que tem para dizer, revele o que tem para revelar. O destino de todos nós é sair daqui melhor do que viemos. Como isso vai acontecer? Se é que isso vai acontecer, porque é provável que muitos e muitos estão voltando pior. Estão saindo daqui piorados, estão saindo daqui mais comprometidos, mais ferrados. Então, missão é algo que você se põe. Tem a ver com a sua realidade, tem a ver com aquilo que te é importante. E essa ideia de missão tem muita pompa. É sempre quando alguém faz algo muito externo, muito social, que vira missão. Ninguém fala que ser mãe, ser pai, fazer o melhor para educar o filho e a filha é simplesmente a maior missão existencial. Entende? Ser pai, ser mãe, devotado aos filhos, para que eles sejam seres humanos bons na humanidade, não há missão maior que essa. Mas eu só sou pai e só sou mãe se eu decido ser. Ou você acredita na história lá do anjo, tal, aquela cegonha? Ok, pode parar de assistir. A questão é, ainda assim eu tomo para mim o destino, a mim mesmo, a missão a mim mesmo, de ter uma relação sexual com a mulher e ela engravidar. É isso, é uma decisão. Então, pensemos sobre isso e como isso está impactando a sua vida religiosa, a sua vida espiritual. Não há missão, não há destino. O destino, essa ideia de destino, será que a Agnes Gonza, na Albânia, antes de nascer, falaram para ela, está aqui o seu destino, você vai nascer na Albânia, vai se chamar Agnes Gonza, e vai de repente num determinado momento se engajar aí na causa social, nas dores da humanidade, dentro da Igreja Católica, e será conhecida mundialmente como uma grande missionária, Madre Teresa de Calcutá. Então, esse espírito que reencarna nesse objetivo não foi fruto da realidade que vivia? Não foi fruto do inconformismo, da dor, tocada pela dor humana, do sofrimento, da miséria, do abandono, do descaso? Não, simplesmente era missão, destino, e ela estava sendo controlada por alguém. Então cada um toma para si a missão que te traz sentido para a vida. Ser sacerdote de Umbanda, ser médium de Umbanda, ser empresário, ser professor, ser motorista, ser jornalista, ser editor, ser da comunicação, do atendimento, isso daí não tem nada a ver com destino, tem a ver com aquilo que você vai tomando para a sua vida. Você vai decidindo o que você quer para a sua vida e vai fazendo disso algo que dá sentido para você. Então, aí sim, tem a ver com um monte de coisa muito particular.
A preocupação de trazer essa ideia é a preocupação que existe no ambiente de terreiro, exatamente. Aí talvez você se pergunte, ou pergunte aí, talvez tenha alguém lançado essa pergunta. Mas o meu marido, a minha esposa não estavam no meu destino? E a minha alma gema? E a minha tampa da panela, metade da laranja, Fábio Júnior? Já foi objeto, já foi o tema de um ao vivo do Umbanda EAD. Talvez você diga, mas e o meu filho, as minhas filhas, não são destino? E aí a gente está entrando em outro assunto. E tudo que acontece na vida, se não é destino, é obra do acaso? Não, não é acaso. E aí que complica. E aí parece que não tem tempo mais, né, Pedro? Então eu vou deixar a reflexão. Tem pergunta? Fala. Primeiro falar que tem gente de todo o Brasil, da Irlanda, Suíça e Portugal. Gente de todo o Brasil, da Irlanda, Suíça e Portugal. Muito, muito obrigado. Perguntam assim, eu concordo com tudo, mas sinto uma falta. Neste caso, onde entra a reencarnação de acordo com esse conceito? Qual seria o objetivo da reencarnação se não existe missão? Qual seria o sentido da reencarnação? O sentido da reencarnação é a evolução, que é tema do nosso episódio 10, que vai acontecer no dia... Ó, a gente tem agenda aqui, ó. 26 de maio nós teremos... Não, perdão. 9 de junho será o episódio 10, que é sobre evolução. Então, o sentido da reencarnação é o espírito humano evoluir, aprender, desenvolver, crescer. Então, o destino da reencarnação é o indivíduo reencarnar e evoluir. Como isso vai acontecer? Não está no script. Está na probabilidade, que eu vou falar para encerrar. Vou deixar só esse... Pega o sorrisal aí e tal, e a gente conversa. Então, a reencarnação é isso. Está dentro do propósito da alma humana de evoluir. Outra. Outra pergunta, ela faz um questionamento, Janaína. Janaína, vamos lá. Rodrigo, me parece que você está sendo demasiadamente... se atendo demasiadamente aos termos linguísticos missão e destino. Parece mais razoável abordar como é a atitude das pessoas que entendem ou abraçam suas tarefas mediúnicas. Ação e reação estão fundamentadas em leis da física. Portanto, não é uma crença. Vamos lembrar que Allan Kardec é um cientista. Você está defendendo a casuística dos fatos? Estou entendendo a desconstrução das crenças limitantes que você está propondo, mas o extremismo não me parece solução. De alguma forma ela está discordando. Eu aceito a sua discordância. Eu reitero que se você se desprender do romantismo, você vai ler a ideia espírita de causa e efeito como lei de Talião. Causa e efeito na ciência, na lei da física, não é o que é preconizado para o impacto do espírito. Causa e efeito e ação e reação fisicamente é algo muito lógico, muito palpável. Agora, dizer que você nasceu sem um braço porque na vida passada você tirou o braço de alguém, isso é lei de Talião. Você nasceu cego porque na vida passada você furou os olhos de alguém, isso é lei de Talião. E é assim por diante. Então, você querer dar uma desculpa para qualquer causalidade da vida baseado numa ação e reação mística que você não tem o menor conhecimento é uma desculpa. Não é algo que me parece lucidez. Então, não é extremismo. Essa é uma interpretação de quem se sente invadido ou ofendido pelas provocações aqui reflexivas, né? Então, é crença. É crença. Se você quiser bater o pé dizendo que
eu devo respeitar a maneira como a pessoa abraça a mediunidade, como ela se justifica. É o que eu estou falando, a gente continua alimentando um palco de louco. Trazer lucidez não quer dizer diminuir nada. Muito pelo contrário. Me parece mais produtivo, mais efetivo e assertivo o indivíduo assumir a mediunidade, assumir o seu trabalho espiritual, religioso, mediúnico, caritativo, que seja, como consciência do que aquilo significa para ele. Eu vou para o terreiro porque eu tenho fé na Umbanda, porque a Umbanda é minha religião. Eu vou lá e vou incorporar, porque eu tenho um amor pelos mestres que incorporam em mim. Porque ao incorporar eu aprendo muito com eles, eu tenho muito que aprender. E quando eles auxiliam as pessoas, eles atendem e aconselham as pessoas, eu vejo que eles estão fazendo a caridade deles. E eu fico muito feliz de poder ser parte desse processo, porque eu aprendo tanto quando eles ensinam o outro. Isso é honestidade, entende? Porque o contrário disso eu vou para o terreiro porque eu tenho uma missão, uma obrigação que está no meu destino, eu incorporo os espíritos porque eles têm que fazer a caridade, e essa é a minha obrigação, é a minha missão, é meu destino. Então você não tem lucidez do que você está fazendo, não tem clareza, e isso provavelmente vai tornar cada vez mais essa obrigação, missão e destino algo pesado, se você não tem clareza de que você só vai lá porque quer. Você não tem obrigação, não tem missão e não tem destino para isso. Você não está lá porque você tem que estar lá porque é sua missão, obrigação, destino. Você está lá porque você teve contato com a Umbanda, aquilo foi incrível para você, e é uma decisão estar ali. Sair 2, 3 vezes da semana da sua casa, deixar sua família muito provavelmente, deixar outros afazeres também importantes, mas porque nada naquele momento, naquele dia, naquela hora é mais importante do que estar ali em comunhão com os orixás, com Deus, com os seus irmãos, sua comunidade. Eu sou dirigente, eu tenho na corrente, a maior parte é predominado por mulheres que vira e mexe, uma engravida, tem filho, e muito recentemente, né, o filho está com alguns meses, já volta para casa, para a corrente mediúnica, porque é uma necessidade dela. E é uma decisão. Que às vezes se na família o marido não incentiva, ele não vai entender. Por que larga o filho e vai lá para macumba? Se ela falar que é porque é missão, obrigação e destino, vai dar ruim. Vai acabar. Essa família já está fadada ao fim. Mas quando se entende que é um desejo, que é bom, que faz bem, que é uma vontade, então pronto, a responsabilidade é toda sua. Então, você pode tomar, interpretar como abraçou a mediunidade, dar o discurso que quiser. O fato é que é o seu discurso, é o discurso do fulano, o discurso do ciclano. Agora, não há. Então, não é extremismo, é lucidez. Pode ser, para muitos, lucidez uma coisa bem extrema, bem dolorosa. Porque o processo de sair da caverna queima a retina. Mais alguma legal? Tem muita... Tá fervendo aqui várias... Mas respondeu? Respondeu a Janaína? Respondeu. Tem várias que estão nesse sentido do destino do espírito. Então... Mas e quando o espírito realmente tira a perna de outro? O que vai acontecer com esse cara que numa vida fez isso? E ele viu... Só todo no mesmo sentido. A Luciana pergunta, por exemplo... E as pessoas que nascem com deficiência? Nesses casos que diriam encarnação compulsória, onde entra nesse pensamento onde não existe destino? Então começa a se confundir a ideia de destino com propósito
e objetivo de aprendizado. Então, eu sei que em algumas tentativas espíritas de explicar aquilo que a gente acha anormal é um desafio. E aí foi se criando um esquema de resposta, o que está errado. Sempre que se cria essa sistematização de resposta para os mistérios da vida e da alma, é um erro. Então dizer, tudo bem, então eu estou afirmando que nascer com uma deficiência não é porque você provocou uma deficiência em alguém, porque isso não é essa a reatividade da lei, porque seria uma lei infantil, seria uma lei birrenta, seria limitação divina, porque você só aprende quando você tem lucidez. Qual é a lucidez de um espírito que reencarna deficiente? Você chega pro atleta, me perdoe, eu me esqueci o nome, mas o atleta olímpico de natação, cheio de medalha, que não tem braço, não tem uma perna, e eu posso treinar natação pro resto da minha vida, todos os dias. Eu não vou nadar igual esse cara. Como que é o nome dele? Daniel Dias. E por quê? Então veja, o que eu quero dizer? Quando a gente olha para a pessoa sem o braço, a gente tem uma sensação de coitadismo. A gente tem pena. É ruim não ter um braço. Quem falou? Você com 2 braços que não dá uma abraçada na água. Você que com 2 braços usa os braços para ofender o outro, para apontar o outro, para agredir o outro. Então aqui é uma perspectiva diferente. O que é deficiência? As pessoas são deficientes fisicamente ou elas são deficientes na alma? Me parece que o Daniel Dias tem uma alma muito mais lapidada do que a minha, inclusive. Então, é por aí, não é? Então pode parar com esse discurso, eu nasci cego, meu irmão nasceu cego, não sei o quê, isso é um problema. Não é o que diz que é um problema. É você. É o discurso preconceituoso. Porque quando você olha para quem nasce com uma imperfeição física e fala ele é defeituoso, isso é uma perspectiva equivocada. Porque a noção de perfeição nossa é baseada num programa. E aí fala para o Daniel Dias que ele é imperfeito. Fala para o Daniel Dias que ele é incapaz. Nada mais que peixe, meu irmão. Então, é medalhista. Talvez ele não consiga fazer algumas tarefas que para mim, que tem 2 braços, sejam simples. Agora, não quer dizer que ele não o faça. Talvez ele não consiga fazer com a simplificação que eu faço, mas talvez ele faz de alguma maneira. Mas ele faz coisas que, do jeito dele, que eu jamais farei com a ideia minha de perfeição dos membros perfeitos. Eu treino esporte todos os dias e gosto do resultado disso, mas acho um saco. Então eu sou muito imperfeito nesse aspecto. Percebe? Então, veja bem, vamos pensar muito além. Muito além. Desculpa se parece que eu desviei, mas é que falar que nascer com deficiência é uma paga é muita sacanagem. É muito preconceito. Você sempre vai olhar para a pessoa que tem alguma deficiência como assim, eu sei o que você fez na última vida. E que ele está muito abaixo de mim, né? Você foi mal na outra vida. Eu não fui tão mal quanto você, ó, meus bracinhos aqui, meus olhinhos perfeitos. E se os olhos for claros, então, nossa, sou quase um anjo, né?
Acho que ficou claro isso, né? A pergunta está errada. A presunção está errada, entendeu? A presunção está errada. Então mude a presunção da pergunta. E Kardec, ele era um cientista sim, há quase 200 anos atrás, num ambiente cheio de preconceito. Ele era fruto do iluminismo, ele era um radical contra a igreja, e ele tem todo um contexto que explica por que ele disse muitas coisas. Eu posso contextualizar e entender. É isso que ninguém faz, né? As pessoas não fazem. Então fica pegando algo que aconteceu 180 anos atrás e fica aqui se debatendo como se fosse uma atualidade. Não, mas dá para entender muita coisa que o Kardec falou, que ele preconizou, que tem a ver com o contexto, que não seria a mesma coisa hoje. Só para pôr um ponto final na questão. A deficiência é um acaso biológico ou existe uma programação na encarnação para isso acontecer? Ponto final não, só para esclarecer. A deficiência é um acaso biológico ou há uma programação espiritual para acontecer? Eu acredito que são as duas coisas. Mulheres que engravidam depois dos 40 anos têm uma chance absurda de desenvolver síndrome de Down. Então, o espírito que vem para essa encarnação, ele já sabe, obviamente, do desafio que ele vai ter. E ele entende que esse é um propósito. Não era o destino dele, nem dessa mulher que engravidou tardiamente. Não é assim, ó, você vai lá, aí você, aos 45 anos, você vai querer ter um filho, vai querer muito ter um filho, vai projetar a ideia do filho perfeito, só que ele vai nascer com uma síndrome. E aí volta a questão anterior. Quem disse que nascer com síndrome de Down é um problema para o espírito que nasce? Né? É um problema para quem está aqui, numa sociedade preconceituosa, e não quer mudar o ritmo da vida, vai ter que ter cuidados especiais essa criança. E aí tem que ter uma dedicação maior. Então isso é um problema para quem está aqui. É um desafio para quem está aqui. Ah, mas isso estava previsto? Não necessariamente. Porque você decidiu engravidar tardiamente. Eu acredito muito em... Acredito realmente que exista, nesse mundo que nós vivemos, concreto, material, exista muito mais eventualidades do que a gente presume. Essa necessidade de dar desculpa divina para tudo é o nosso erro. A vida é um milagre de Deus. Ponto. Como se vive a vida, o que acontece nessa vida, nas coisas da vida humana e tudo isso. Veja bem, eu gosto muito, esse assunto de deficiência sempre traz, é inevitável que eu lembre do Stephen Hawking, o nosso maior cientista da atualidade. Ele é considerado o Einstein moderno, e ele, muito jovem, fizeram um filme da vida dele, porque tem a biografia e tem um filme, que é Teoria do Tudo, e conta a história dele. O Stephen Hawking, ele tem uma deficiência, uma doença autodegenerativa, descobriu muito jovem, e nem por isso, em nenhum momento, ele deixou de ser brilhante. Ele é tão brilhante, as pessoas em volta dele olhavam com coitadismo, com desespero, o que acontecia ano a ano com o corpo dele. Mas ele, tão brilhante que ele desenvolveu um mecanismo, um equipamento, um software, uma engenhoca, que consegue traduzir o que ele está pensando, vira verbo. Não é incrível isso? Ele corre os olhos na tela e aquilo vai lendo e falando o que ele está falando ali sem poder dizer. Será
que ele vê como um problema a doença dele, ele é brilhante. Vai continuar brilhante até o último segundo da vida dele. A contribuição dele para a ciência moderna é provável que não seja superado em 2 séculos. Porque ele é tão brilhante que ele trouxe a teoria do tudo, a breve história do tempo, e ele mesmo desconstruiu, ele achou erro na teoria dele, que começou a virar objeto científico. E ele mesmo desconstruiu. Tem que ser muito incrível. Mas ele é um coitado? Ele foi mal na vida passada, então ele tem uma doença autodegenerativa? Me parece que a gente precisa entender que as coisas aqui existem para o nosso desenvolvimento. Nossa, passamos muito tempo. Gente, eu ia falar sobre probabilidade, não vai dar. Então, esse é o nosso Desperto. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui, do Brasil e fora do Brasil. E vamos, na próxima sexta-feira, na próxima episódio, nós vamos falar de pecado. É isso então, vamos falar de pecado na nossa próxima sexta-feira. Muito obrigado, compartilhe, participe sempre. Axé, Mojubá. Se faz sentido isso para você, se você vê aqui um caminho para um despertar, então eu peço que compartilhe, comente e nos incentive sempre para continuar esse trabalho. Grande abraço e até mais.